Olá amigos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, faça a sua inscrição. É só clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe esta mensagem com outras pessoas através das suas redes sociais. Você encontra esses botões bem embaixo aí da tela do seu vídeo, onde aparece o vídeo, você vai ver lá o botão de curtir, o botão de compartilhar. Bom, hoje eu quero falar a respeito sobre a adoração que Deus espera receber de cada um de nós. Um dos textos muito conhecidos fala a respeito sobre o diálogo entre Jesus Cristo e a mulher samaritana, onde ela está ali tirando a água do poço e Jesus está ali observando e começa ali um diálogo com ela, né? Esse texto é um texto muito conhecido, mas eu quero me ater somente à parte final, onde aquela mulher, convencida de que aquele homem que falava com ela, Jesus Cristo, era um profeta. Então ela faz uma pergunta teológica que era muito pertinente naquela época, onde judeus e samaritanos, dentre muitas outras questões, eles discordavam, né, de como se deveria fazer para adorar o Senhor. Olha o que diz o relato de João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20. Vai dizer assim, ó, a mulher samaritana falando: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. E aí no versículo 23, ele deixa um recado para aquela mulher e para todas as gerações, né, a partir dali da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus. Isso aqui, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava acabando ali com uma discussão teológica, porque os samaritanos acreditavam que o lugar de adorar era no monte, e os judeus acreditavam que o lugar de adorar era em Jerusalém, onde ficava o templo. Mas Jesus, ele deixa bem claro que naquela situação, naquele contexto, o mais correto seria adorar onde o templo estava, né? Porque foi ali que Deus estabeleceu o templo de Jerusalém, sobre o monte, né? E então Jesus estava acabando com aquela discussão, com aquela guerra teológica de onde seria o lugar ideal para se adorar naquele contexto. Mas Jesus, ele provou também que ele veio para, de uma certa maneira, ampliar esse espaço, essa questão de ser uma mera discussão entre local, entre endereço. Jesus estava ampliando que aonde eu estiver um coração disposto a adorar ao Senhor, aquele coração poderia adorar ao Senhor, por uma questão muito simples. Com a sua morte, o seu sacrifício, Jesus, diz a palavra, estava acabando com a separação do santo Deus, dos homens, né, que são ali os pecadores. Então, a partir daquele momento, o sagrado, o santo, não estaria mais ali no compartimento chamado, ali no santuário de o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e era o local onde a presença de Deus verdadeiramente se manifestava. E com o sacrifício de Jesus, o véu que separava, ele é rasgado de cima a baixo, trazendo para todo aquele que cresce em Jesus Cristo a oportunidade de adorar ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam. Por isso que Jesus fala: nem no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isto quer dizer que agora a sua adoração, ela não é um ato puramente para expressar publicamente, indo ao templo somente, né, fazendo ali suas ofertas, seus sacrifícios que eram requeridos na lei, mas agora a adoração estava sendo ampliada para qualquer lugar, porque Deus, ele é um Deus onisciente. Então ele está tanto no monte quanto em Jerusalém, no templo. Porém, Jesus deixa bem claro que a questão do templo era importante.
Tanto é que ele fala para a mulher samaritana que acreditava que o lugar certo para adorar era no monte. Ele fala, vós adorareis o que vocês não sabem. Por que ele fala isso? Porque a salvação vem dos judeus e, naquele contexto, a Arca da Aliança, ela continha dentro de si as tábuas da lei, a vara que floresceu de Arão e também ali o maná, uma representação do santo de Deus, da manifestação de Deus entre os homens, que estava ali no templo. Então, nós entendemos que o templo continua sendo importante na questão da adoração, na questão do aprendizado, na questão dos sacrifícios que nós fazemos hoje de uma outra forma. Porém, o modelo, né, a característica, né, aquilo que agrada a Deus continua sendo isso. Por quê? Porque o templo hoje se tornou um lugar onde ali a congregação ela se reúne, ela se une para ali traçar metas para o ganho da comunidade cristã, para aquela comunidade, das necessidades daquela comunidade, comida, de vestimenta, enfim, cuidar uns dos outros, mas também para ser um lugar onde vai funcionar como um lugar onde é feito o planejamento para alcançar novas vidas. Porque esse é o sentido do Evangelho, a trazer pessoas para o Senhor, para o reino de Deus. Né? Jesus fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Então, ele, né, se portou para ser recebido por todos aqueles que nele crescem. E assim foi feito. Então, quando Jesus fala, o Pai procura os que assim o adoram, não é o adorar de qualquer maneira. Ah, eu vou ficar na minha casa e vou adorar porque agora eu adoro em espírito e em verdade na minha casa. Se você não tem conexão com a congregação, com o ministério, você não tem alguém para interceder pela tua vida espiritualmente, alguém para te ensinar a palavra de Deus, para te corrigir quando for necessário, você está adorando o que você não conhece. Por mais que você saiba o nome, por mais que você seja quem quer que você quer adorar, a palavra fala de conhecer no sentido de ter intimidade. Vocês não têm intimidade porque vocês estão longe do templo. Foi isso que Jesus quis dizer para aquela mulher. Então Jesus estava dizendo que, embora a maneira de se prestar culto agora ela foi ampliada, o sentido, né, espiritual continua sendo o mesmo. Nós temos que congregar, porque o lugar da congregação é onde Deus ordena as bênçãos e a vida para sempre. E é o lugar da manifestação de Deus. O local da adoração é todo lugar, mas o local da manifestação de Deus continua sendo no templo, no altar. Lógico que Deus vai se manifestar aonde Ele quiser, aonde for do seu, né, do seu gosto, da necessidade, enfim. Mas a gente não pode trocar as prioridades do reino. A prioridade do reino é o homem adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. E as bênçãos do Senhor virão sobre ele e alcançarão. E para a gente encerrar aqui, ó, no livro de Salmo, de número 29, vai dizer bem claro, né, que nós devemos adorar ao Senhor. Versículo de número 1. Dai ao Senhor, aos filhos dos poderosos, filhos dos homens, dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, e Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como os novios unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brechas. E no seu templo, cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Então, a gente entende que o lugar do templo continua sendo um lugar ali que Deus, Ele quer que nós estejamos continuamente. Então, a gente não pode trocar, né, ali as prioridades, a gente não pode confundir, porque a gente pode adorar em qualquer lugar, né? O que muitas pessoas falam hoje, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja, eu pertenço a uma igreja, eu sou um membro da igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, então um membro não pode ser o corpo. O corpo, sim,
é a igreja. Então, eu faço parte do corpo, eu faço parte da igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu posso até ser uma pessoa que adora o Senhor em espírito, em verdade, pode ter orações, pode ter leitura, mas para ser igreja, para fazer parte do corpo, eu preciso estar sim no templo, eu preciso adorar no templo, porque foi assim que Jesus nos ensinou, tanto para os samaritanos, tanto para os judeus, quanto para nós cristãos. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus. Deus abençoe.